Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de introdução à sociologia. Nossa aula de hoje nós vamos tentar fazer uma revisão a respeito do gênero, das questões de gênero, resolvendo alguma sequência de exercícios. Mas para isso, eu preciso que você tenha em mãos a lista de exercícios, o material que eu deixei disponível na pasta do Google Classroom para a nossa aula de hoje. Se você não conseguiu imprimir o material, não fique preocupado, você pode acompanhar pela nossa própria projeção. O ideal seria que você tivesse a folha impressa em frente ao seu computador para a gente poder estabelecer a abordagem. Se você não conseguiu, fique tranquilo, nós vamos estabelecer uma abordagem acerca do gênero a respeito de uma certa revisão com a lista de exercícios. Essa lista eu deixei disponível para vocês no Google Classroom. Vamos lá, pegue sua lista, coloque sobre a mesa, pegue um lápis, uma borracha, se quiser também uma caneta ou uma caneta marca-texto, para a gente poder estabelecer a nossa abordagem acerca dos nossos exercícios, acerca das nossas informações. Então, para a nossa aula, lista de exercício ou material disponível no Google Classroom. Então, para a gente poder estabelecer o início da nossa abordagem a respeito da questão de gênero, é sempre importante nós salientarmos que gênero segundo os nossos estudos, segundo as nossas abordagens, o gênero nada mais seria que uma construção social da estrutura humana, ou seja, você pode ter nascido com o sexo biológico masculino e se identificar com o gênero feminino. Então, dentro da sociedade, nós temos essa possibilidade. A questão de gênero seria uma construção social onde o indivíduo se encaixa homem ou se encaixa como mulher, tá ok? Aí vem todas aquelas ideias, todas aquelas situações culturais de formação do ser homem, formação do ser mulher, como as expressões azul é de menino, rosa é de menina. Então, essas expressões referem-se diretamente à condição do gênero. Então, a nossa abordagem aqui será específica a respeito de questão de vestibulares que trataram sobre o assunto de questão de gênero, tá? Para começar, a gente começa com a Universidade do Estado de São Paulo, do ano passado, para você ver uma questão fundamental que os vestibulares cobram, os vestibulares abordam a problemática, porque essa é uma problemática constante dentro da sociedade, não só a sociedade sul-mato-grossense, não só a sociedade brasileira, mas a sociedade, vamos dizer, mundial, no contexto da população mundial, está inserido diretamente nessas abordagens. Então, para a gente poder estabelecer a questão de gênero, nós temos que lembrar também o padrão, tá? Ou a instituição de padrões masculinos, de padrões femininos. Então, a ideia de que existe um comportamento típico para a mulher e um comportamento típico para o homem. Diria Simone de Beauvoir, um grande nome do pensamento contemporâneo, ela diria que no seu livro O Segundo Sexo, ela diria que não se nasce mulher, se constrói. Então, a construção do ser mulher, a construção do ser homem seria uma estrutura constante dentro da sociedade. Portanto, o ser homem ou o ser mulher é uma construção social existente dentro da sociedade, dentro da estrutura do pensamento humano. Certo? Então, vamos colocar as ideias fundamentadas diretamente nessa construção social do ser humano, as funções do homem e as funções da mulher. O exercício número 1 diz assim: por muitíssimo tempo escreveu-se a história sem a preocupação com as mulheres. No século XII, assim como hoje, masculino e feminino não andam um sem o outro. As damas de Guinness e a dama de Adres, tá? tiveram
todas por marido um as de guerra, senhor de fortaleza que seu mais remoto ancestral havia edificado. Ou seja, as mulheres sempre estiveram, tá, submissas a uma estrutura masculina. E quando se fala que a mulher deve se libertar dessa estrutura masculina, pressupõe-se uma ideia de assim, revolução, uma ideia de contradição, uma ideia de necessariamente ir contra os valores da própria sociedade. Então, o texto trata das relações desenvolvidas no mundo social, no meio social específico, durante a Idade Média Ocidental. Nele, tá? Nós temos que estabelecer a ideia das mulheres ou dos homens em relação às mulheres dentro do período medieval. Só um minuto. Então, nós vamos analisar assim, tá? O texto se trata das relações desenvolvidas no meio social específico, que é durante a Idade Média Ocidental. Neste período, como era a condição vivida pela questão de gênero, tanto homem quanto mulher. Então, vamos lá. As mulheres passavam a maior parte do seu tempo nas igrejas, o que incluía o trabalho de orientação religiosa. E os homens atravessavam a noite nas tabernas, nos restaurantes. Não era necessariamente assim. As mulheres, elas passavam o maior tempo que elas tinham dentro de casa, cuidando dos seus filhos, cuidando dos chamados afazeres domésticos e muitas vezes até mesmo da agricultura, pois os homens constantemente eles eram recrutados para as batalhas, recrutados para outros serviços na terra do senhor feudal, certo? Então, joga fora a letra A. Letra B. Os homens controlavam os espaços públicos, que incluíam as ações militares. E as mulheres, confinadas no espaço doméstico, eram associadas à maternidade e, ocasionalmente, à santidade, quando elas tinham um padrão de vida de constituição submissas em relação ao homem, ela era tido dentro dessas características. Então, o homem controlava o espaço público, as mulheres não poderiam participar de decisões políticas e tudo mais, salvo, vírgula, exceção, vírgula, a condição de alguns estados que tinham suas rainhas. Mesmo assim, elas recebiam forte influência dos seus conselheiros, certo? Então, pode ser que seja resposta da questão em destaque. Então, letra B está como possível resposta à questão. Letra C. Os homens responsabilizavam por assuntos culturais, o que incluía a instrução dos filhos. Na verdade, os filhos estavam sendo instruídos pelas mulheres e não propriamente pelos homens, tá? E as mulheres dedicavam-se ao preparo da refeição cotidiana, ocasionalmente de banquetes. Isso é correto, mas o homem não estava ligado diretamente à educação do seu filho. Então, joga fora essa afirmação. No caso, principalmente as mulheres ficavam com os seus filhos. Então, joga fora. Letra D. As mulheres eram obrigadas a pagar impostos, o que incluía o dízimo. E os homens, livres de qualquer tributo, conseguiam acumular mais bens e, ocasionalmente, enriquecer. Errado. Homens e mulheres eram obrigados a pagar tributos. Aqui não explica necessariamente se eles eram nobres ou se eles eram basicamente servos, mas servos, independente se era homem ou se era mulher, e até mesmo alguns nobres eram obrigados a pagar determinados tributos. Então, joga fora a alternativa, não pode ser uma alternativa verdadeira. Então, vamos para a letra E. Letra E. Os homens dedicavam-se ao comércio, o que incluía deslocamento para regiões afastadas de casa. E as mulheres incumbiam-se do trabalho nas lavouras ou, ocasionalmente, nas forjas de metal. Nem todo homem dedicava ao comércio. O comércio era uma prática da nobreza. E as mulheres nobres, obviamente, não se dedicavam
a forja. Então, é uma alternativa incorreta. Portanto, nós vamos ficar com a alternativa de letra B como sendo a alternativa correta. Então, marca aí, na sua folha de exercícios, está a questão B como alternativa correta. Homens e mulheres sempre tiveram as suas diferenças. Homens e mulheres sempre tiveram funções distintas uns dos outros, certo? Então, isso caracteriza a questão de gênero, tá ok? Exercício número 2, lá de Santa Catarina, tá? 2019 também. Tá? Em 2019, também tivemos questões a respeito de gênero na região de Santa Catarina. Então, vamos analisar o exercício. Questão 2, vários foram os movimentos sociais que ganharam força e visibilidade a partir dos anos 60. A partir de 1960, vários movimentos sociais, principalmente o chamado movimento feminista, a partir da década de 50, 60 e 70 do século passado, começam a obter mais forças na luta em prol dos seus direitos. Então, o movimento feminista é reconhecidamente um deles. As questões de gênero, bastante debatida nos dias atuais, advêm das pautas de reivindicação deste movimento. Então, o movimento feminista tem grande participação na esfera de luta por direitos sociais das questões de gênero. Então, a respeito das questões de gênero. E com base nas informações acima, assinale a alternativa correta. Portanto, letra A. As discussões sobre gênero visavam instaurar uma supremacia do feminino sobre o masculino. Coloca na sua cabeça. Nunca o movimento feminista quis colocar o feminino acima do masculino, e sim equiparar a ideia dos direitos entre masculino e feminino. Então, essa é uma alternativa falsa, porque não é uma ideia de colocar o feminino acima do masculino. Portanto, joga fora a alternativa letra A. Letra B. As relações de gênero são fundamentadas exclusivamente na biologia e podem ser compreendidas como sinônimo de sexo. Não! Nós falamos na nossa última aula a questão de gênero. O gênero é uma construção social. O sexo é uma questão biológica. E a sexualidade são as suas preferências em relação à sua condição de expressão dos seus sentimentos. Então, gênero, sexo e sexualidade. Então, joga fora a alternativa B. Tá? Letra C. As chamadas relações de gênero são constituídas por elementos de ordem política, econômica e social. Aí está uma alternativa verdadeira, porque de acordo com os elementos a respeito das questões de gênero, o gênero está socialmente constituído dentro da esfera política, homens e mulheres com direitos semelhantes ou diferentes. Na questão econômica, ainda nós temos a desigualdade entre homens e mulheres na questão do meio trabalhista e na própria questão social, o que é função do homem e o que é função essencialmente da mulher. Portanto, necessariamente nós temos essa postura a respeito da chamada questão de gênero, ok? Então, pode ser que seja a letra C. Vamos ver o restante. Letra D. As questões de gênero desconsideram aspectos históricos que fundamentam a sociedade. Não, não desconsidera o aspecto histórico, porque, por exemplo, o movimento feminista vem desde a década de 1950, 1960, lutando por meio da aquisição de direitos de igualdade entre o masculino e o feminino. Então, considera os aspectos históricos, sim.
Tá? Letra E. As questões de gênero não possuem relação com os movimentos feministas. Como não possui relação? O próprio enunciado está afirmando que tem uma relação direta com a condição do desenvolvimento das questões de gênero e, necessariamente, os movimentos estão ligados, o movimento feminista está intimamente ligado com a luta e a defesa por direitos, tanto entre homens e mulheres, ok? Então, todas as áreas dentro do desenvolvimento da luta por questão de gênero, nós temos a participação do movimento feminista. Na verdade, Simone de Beauvoir foi uma das grandes lideranças do movimento feminista na década de 60, 50, e aí se expande para as demais décadas. Então, o movimento feminista é um movimento extremamente atuante nas relações e questões de gênero. Então, a gente marca a alternativa C, vamos marcar a alternativa C como a alternativa verdadeira. Então, pode marcar aí a alternativa C do exercício 2 como uma alternativa verdadeira. Eu não sei onde vocês vão prestar vestibular, mas nós colocamos na lista de exercício uma gama variada de universidades que cobraram, tá, as questões de gênero dentro do procedimento de análise do seu vestibular. Então, para onde você for, é bom ficar um pouquinho esperto a respeito dessas informações. Então, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tá? Se eu não me engano, essa é uma questão de 2018 ou 2017, certo? O século XXI tem assistido à ampliação do debate acerca de uniões homoafetivas. Também entra aí uma questão de gênero muito debatida na América, muito debatida no Brasil e no mundo, tá? O que possibilitou algumas mudanças, como observada no quadro. Vamos analisar ou observar o quadro em questão, tá? Legalização das uniões afetivas. Nós temos de 2000 a 2015 a informação. Então, vamos lá. O ano de 2000, o primeiro país a legalizar as uniões homoafetivas foram chamados Países Baixos, principalmente a Holanda. Em 2003, se manifesta nessa mesma linha de raciocínio a Bélgica. 2005, Canadá e a Espanha. Em 2006, foi a vez da África do Sul. Já em 2009, a Noruega e a Suécia, que são países considerados avançados nos direitos humanos, nós temos a legalização das uniões homoafetivas. Em 2010, a Argentina, Portugal e a Islândia tomam a dianteira da legalização das uniões homoafetivas. A Dinamarca, em 2012, aí em 2013, nós temos Brasil, França, Inglaterra, Nova Zelândia, País de Gales e Uruguai. Tá? Esses países são aqueles que vão legalizar a união afetiva. Por favor, é sempre importante nós lembrarmos, união afetiva é diferente de casamento civil, tá ok? É sempre bom a gente deixar bem claro que união afetiva ou união civil é diferente do chamado casamento civil. Em 2014, tá? A Escócia e Luxemburgo. Já em 2015, os Estados Unidos, Finlândia, Irlanda e México são os países que caminham para um processo de legalização de uniões homoafetivas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as questões de gênero estão sendo muito mais estudadas de um tempo para cá do que outrora. Então, as relações de questões de gênero, as relações homoafetivas estão sendo muito mais observadas do que antes elas tinham o direito de observação, certo? Então, diz assim, essa mudança que ocorre dentro dos costumes, tá? Ou dentro das ideias
perdão, essa mudança de costumes expressa principalmente o reconhecimento do seguinte princípio entre os direitos humanos, princípio de inclusão política. Inclusão política não pode ser, porque, né, não fala a respeito diretamente da estrutura do poder. Então, joga fora a letra A. Letra B, diversidade cultural. Tem uma ligação direta, porque a questão de gênero liga-se com questões políticas, com questões culturais, com questões econômicas. Então, pode ser a nossa alternativa verdadeira. Vamos analisar o restante, tá? A uniformidade, aliás, a uniformidade jurídica. Na verdade, não tem uma uniformidade jurídica, porque cada país estabelece o processo de legalização dessas uniões de acordo com a sua cultura, de acordo com as suas possibilidades políticas. Então, joga fora. Igualdade econômica, então, não é. Portanto, a única alternativa que corresponde às informações acima é a letra B. Ok? Então, marca aí, exercício de número 3, alternativa correta, a letra B, certo? Aí nós vamos para o exercício de número 4. O exercício número 4, nós temos um exercício de análise de imagem. Por favor, deixa eu ver, exercício 4 da Universidade Estadual de Londrina. Observe a figura e leia o texto a seguir. Deixa eu minimizar aqui para ficar melhor a percepção da figura. Pronto. Analisa a figura, tá? Nós temos uma mulher afrodescendente, tá? Com alguns símbolos indígenas, como o alargador de orelha, com o cabelo loiro de um lado, cabelo liso loiro de um lado, com o cabelo castanho de outro lado, com os olhos aparentemente olhos claros, que muda a questão do fenótipo do africano. Então, nós temos uma variedade de formas dentro dessa própria imagem, tá? Vamos analisar o texto, tá? O texto diz assim: Orlan foi o primeiro artista a utilizar a cirurgia estética nas suas performances com a intenção de transformar a operação em um evento artístico e não obter um resultado final que adequasse seu rosto aos padrões de beleza vigente. Entra aí também uma questão de gênero, como, por exemplo, eu olho, eu percebo uma mulher, mas quando muito pode ser um homem, ou pode ser o elemento contrário. Então, a ideia é a percepção do ser em si e não sua função social. Tá? A figura faz parte de uma série de autorretratos produzidos a partir da apropriação de práticas de intervenções corporais provenientes de outras tradições e da hibridização do seu rosto com imagens e registros etnográficos por meio da manipulação digital. Esses autorretratos buscam o mesmo apelo visual que as propagandas de produto de beleza. Então, adaptado da entrevista de Orlan Artis, tá? Com base na figura, no texto, considere as afirmações a seguir. Nós temos 4 afirmações para a gente poder estabelecer a nossa resposta adequada. Então, exercício de número 4, análise dessa imagem e deste texto. Portanto, a gente fica agora com a análise das afirmativas. Então, vamos lá. Ao evidenciar a falta de um padrão universal de beleza feminina, Orlan indica que a beleza é construída socialmente. Então, a gente pode marcar como verdadeira a informação, vamos pegar aqui, vamos marcar como verdadeira a informação, porque realmente Orlan fala a respeito disso, que a beleza é constituída como um padrão chamado um padrão universal ou um padrão social que é constituída mediante a estrutura cultural, ou seja, de cada cultura para a cultura, nós teremos um padrão que é criado e constituído socialmente desses elementos cultura, tá? Então, vamos lá. Exercício a afirmação 2. Orlan, ao problematizar
o Estatuto do Corpo e da Beleza das Sociedades de Cultura Tradicionais questiona o padrão de beleza da sociedade ocidental contemporânea. Correto também. Ele vai questionar o padrão de beleza da sociedade contemporânea, principalmente da sociedade contemporânea ocidental. Então, vamos lá, a afirmação 3. Ao recorrer às imagens e às práticas de intervenções corporais de outras culturas, Hollande revela que é considerado feio diz respeito às culturas tradicionais. Não. Cada cultura determina o que é belo e o que é feio. Então, isso é uma construção social específica de cada cultura. O que é belo numa cultura pode ser considerado feio numa outra cultura. E assim sucessivamente, certo? Então, joga fora a alternativa 3. Alternativa 4. O processo de hibridização da imagem do rosto de Hollande com máscaras africanas ou outras representações visa a constituição de um novo conceito de beleza. Na verdade, ele não visa uma constituição de novo conceito de beleza, ele visa criticar o padrão de beleza que nós consideramos como ocidental. Então, temos a seção afirmação 1 e afirmação 2. Portanto, alternativa letra A. Marca aí, por favor, correto. Tá? Exercício número 4, alternativa letra A, seria a resposta verdadeira. Então, marcou, beleza, Hollande passou adiante no questionamento do padrão de beleza feminina ocidental. Então, nós temos uma mudança não, um questionamento sobre esses padrões de beleza que são instituídos dentro da sociedade, certo? Exercício número 5, vai falar a respeito do processo da participação das mulheres na questão das decisões políticas, nas decisões públicas a respeito da participação das mulheres. E nós vamos falar assim, dentro da nossa representação política, apenas uma pequena parcela dos nossos representantes, ou falando dos nossos deputados, dos nossos senadores, dos nossos governadores, dos nossos prefeitos, são mulheres. Aí surgiu a ideia de se criar, por exemplo, cotas dentro dos partidos políticos para a representação masculina e a representação feminina, numa tentativa de equiparar a representatividade política nessas questões de decisões, de tomadas de decisões a respeito da ordem social. Então, vamos analisar o texto do nosso exercício. Do Exame Nacional do Ensino Médio, olha aí. A participação da mulher no processo de decisão política ainda é extremamente limitada em praticamente todos os países, independente do regime econômico, social e da estrutura institucional vigente em cada um deles. Tá? O fato público e notório, além de empiricamente comprovado, que as mulheres estão, em geral, subrepresentadas nos órgãos do poder, pois a proporção não corresponde jamais ao peso relativo desta grande parte da população. E se nós pegarmos os institutos de pesquisas, os institutos que estabelecem uma visão acerca da população brasileira, boa parte deles colocam que a maior parte da população brasileira é constituída por mulheres, tá? Dos indivíduos do sexo feminino. Portanto, a questão é que as mulheres elas têm a maior quantidade de indivíduos dentro da sociedade e uma menor representatividade dos seus direitos políticos. Portanto, o exercício diz assim: no âmbito do poder legislativo brasileiro. Então, no âmbito do Brasil, a tentativa de reverter esse quadro de subrepresentação tem envolvido a implementação pelo Estado de, letra A, combate às violências domésticas, letra B, cotas de gênero nas candidaturas partidárias, letra C, programas de mobilização política nas escolas, letra D, propaganda de incentivo ao voto consciente, letra E, apoio financeiro às lideranças femininas. Então, a resposta correta é a que nós vamos marcar aqui como letra B.
ok? Exercício 5, resposta correta, letra B. Tá, mas por que as outras alternativas estão incorretas, professor? Leis de combate à violência doméstica não faz menção à subrepresentação delas no âmbito político, então joga fora. Programa de mobilização política nas escolas também não tem nenhuma ligação com a subrepresentação feminina. Letra D. Propaganda de incentivo ao voto consciente não significa que por eu não votar em mulheres ou por não ter mulheres na candidatura, que o meu voto não é consciente. Letra E. Apoio financeiro às lideranças femininas é uma alternativa falsa, porque eu não preciso conceder apoio financeiro às lideranças femininas, e sim conceder a elas uma imagem e participação nas suas candidaturas políticas. Portanto, fica como alternativa correta ou alternativa verdadeira a letra B. Marca aí, exercício 5, letra B. Exercício número 6. Exercício número 6, também do Exame Nacional do Ensino Médio. Vai falar uma questão a respeito do grupo chamado LGBT. Lembrando que o termo hoje não se é mais utilizado LGBT, e sim LGBT QIA+, tá ok? Então, são outras nomenclaturas a respeito desse mesmo movimento LGBT. Então, vamos lá. No Brasil, assim como em vários outros países, os modernos movimentos LGBT representam um desafio às formas de condenação e perseguição social contra os desejos e comportamentos sexuais anticonvencionais associados à vergonha, imoralidade, pecado, degeneração e doença. Então, os indivíduos dos grupos chamados LGBTQIA+, eles sempre foram taxados como imorais, como pecadores, como degenerados e como uma doença social, uma doença até mesmo de nível psicológico. Então, como esses movimentos sociais têm associados essas informações a uma nova luta, a uma nova condição de entendimento dentro da sociedade. Então, vamos lá. Falar do movimento LGBT implica, portanto, chamar a atenção para a sexualidade como fonte de estigmas, intolerância e opressão. Então, dentro dessa concepção, o movimento coloca o preconceito, a sua opção sexual como uma fonte de estigma, intolerância e opressão. Então, vamos lá. O movimento social abordado justifica-se pela defesa do direito de organização sindical. Não existe uma organização sindical para os movimentos sociais, tá? Organização sindical está ligada diretamente aos chamados movimentos trabalhistas, então joga fora. Participação partidária, a questão em destaque não é a relação da participação partidária, porque, independente da sua condição de sexualidade, você estabelece uma chamada participação partidária. Você vota ou você é votado, tá? Manifestação religiosa também não tem uma relação direta, porque é uma manifestação da sexualidade, joga fora. Formação profissional, eles não buscam só questões do direito da formação profissional, eles buscam uma afirmação identitária, ou seja, os movimentos sociais de questão de gênero, chamado LGBTQIA+, eles querem ser reconhecidos como tal, e não como um elemento, como, por exemplo, como um elemento degenerado, não como uma fonte de doença, fonte de pecado, uma fonte de imoralidade. Segundo o movimento, essa afirmação identitária seria o reconhecer o indivíduo dentro da sua identidade de sexualidade, ou seja, dentro da sua opção. Então, joga fora as outras alternativas e marca a alternativa letra E, certo? Então, exercício número 6, a alternativa correta é a letra E. Mais um exercício para a gente poder estabelecer nossa abordagem acerca dos nossos estudos. Então, Universidade Estadual de Londrina, leia o texto a seguir. Diz assim, um texto
pouquinho comprido, mas é rapidinho. Diz assim: inevitavelmente, nós consideramos a sociedade um lugar de conspiração, que engole o irmão que muitos de nós temos razões de respeitar na vida privada e impõe em seu lugar um macho monstruoso, tá? De voz tonitruante, de pulso rude, que, de forma pueril, inscreve no chão signos em giz, místicas linhas de demarcação, entre as quais os seres humanos ficam fixados, rígidos, separados, artificiais. Lugares em que ornado de ouro ou de púrpura, enfeitado com plumas como um selvagem. Ele realiza seus ritos místicos e usufrui dos prazeres suspeitos do poder e da dominação. Enquanto nós, suas mulheres, nos vemos fechadas em casa da família, sem que nos seja dado participar de nenhuma das numerosas sociedades que compõem a própria sociedade. Ou seja, é uma crítica à visão histórica do homem como um detentor da estrutura social, do homem como um elemento que controla a sociedade, do homem como uma figura do homem como uma figura essencialmente dominante e a mulher como uma figura passiva e a mulher como uma figura voltada diretamente para os seus afazeres domésticos, sem nenhuma possibilidade de expansão dos seus direitos. Então, diz assim, em sua obra, Virginia Woolf reflete sobre o movimento, sobre a condição social das mulheres. Então, tal condição foi historicamente abordada com base no pensamento binário, a exemplo da díade masculino, feminino, tá? Também presente na oposição entre ordem e o caos, o que pode ser encontrado entre diferentes culturas e no pensamento científico. O binarismo, no entanto, é uma forma de racionalização da vida social, criticada por diferentes correntes teóricas. Aí vamos lá na nossa abordagem. Então, diz assim, deixa eu pegar aqui. Tá. Com base no texto e nos seus conhecimentos sobre as críticas do pensamento binário, aplicando as explicações em relações sociais de gênero, considere as afirmativas a seguir. Portanto, nós temos assim, no trecho, aqui, nesse trecho, deixa eu ampliar aqui para ficar melhor a leitura. Tá. Então, vamos lá. No trecho, Virginia Woolf invoca o paradigma do construtivismo social e entende que os posicionamentos sociais das mulheres e dos homens são fruto de forças sociais que tendem a transcender as vontades individuais e as gerações e gerar opressões. Portanto, marca como verdadeiro, porque dentro do próprio texto nós temos pensamentos que justificam essa ideia. Então, para Virginia Woolf, a separação do mundo entre o mundo dos homens e o mundo das mulheres são intransponíveis, havendo correspondência real entre as representações sociais e as práticas dos sujeitos empreendidas na experiência concreta. Então, não são representações da própria sociedade, sim uma construção dos elementos sociais. Joga fora, então, alternativa 2. Alternativa 3. As evidências de que diferentes sociedades atribuem posição ao domínio masculino fornecem a comprovação de que os valores culturais são determinados por diferenças biológicas entre os sexos. Não, acabamos de falar no exercício 1 que são forças sociais, então joga a alternativa 3 embora. Alternativa 4. Pelos exemplos históricos conhecidos, os esquemas binários masculino e feminino, de representação do masculino e do feminino, produzem hierarquias entre os dois termos, tá? De modo a reservar o status superior aos atributos classificados como masculinos. Então, resposta verdadeira. Portanto, nós ficamos com as
as proposições letra 1 e as proposições do 4. Portanto, a resposta correta, letra B. Então, marca aí a alternativa correta, letra B. Exercício 7, vamos conferir. Exercício 7, alternativa letra B. Portanto, somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. Mais um exercício para a gente poder fechar a nossa aula de hoje. Vamos lá. Um dos fenômenos sociais que de destaque nos estudos sociológicos são as chamadas instituições sociais, conceituadas como toda forma de estrutura estabelecida, constituída, sedimentada na sociedade com caráter normativo, ou seja, ela define regras e exerce formas de controle social. Por isso, mudanças nas instituições sociais geralmente envolvem disputas entre conservadores e progressistas. Tá. Então, exercício 8, a gente vai assim, letra, aliás, a situação que tem gerado disputa ideológica na sociedade brasileira, tanto no discurso do senso comum como nas instâncias do poder, em virtude do processo de mudança na formatação da instituição denominada família. Primeira situação, o que nós estamos estabelecendo? O que o Brasil está passando nessa questão da família? Primeiro, definição de família. Segundo, o que pode ser família ou não? Somente homem e mulher? Somente homem e mulher pode ser constituído de família? E a questão da própria adoção de crianças, elas podem ser adotadas somente por homem e mulher ou por casais do mesmo sexo ou do mesmo gênero, certo? Então, diz assim, a mudança, a comemoração do divórcio, não, necessariamente não. O casamento religioso entre viúvos, não tem nenhuma ligação. A união estável para casais idosos também não tem nenhuma relação com os casais idosos, tá? A adoção de crianças por casais do mesmo gênero é um dos problemas fundamentados nessa constituição da família. Então, marca a alternativa D como alternativa correta. Um dos problemas relacionados à mudança na formatação da estrutura da família é a questão da adoção de crianças por casais do mesmo sexo. A perda da guarda dos filhos por abandono de capaz, necessariamente não. Então, para entender o processo de mudança social da família, para entender as questões de gênero, tem também essa resolução e intervenção do Estado na formatação da família. Tá? Para a nossa aula de hoje, nós vamos ficar por aqui. Sobraram ainda alguns exercícios que vou deixar para você treinar. Lembrando que no final dos exercícios tem o chamado famoso gabarito para você poder estabelecer uma resolução através das suas dúvidas, certo? Se tiver alguma dúvida, consulte o gabarito. E lembro você de que toda segunda-feira, das 16 às 16h45, nós temos um horário de plantão. Portanto, eu fico por aqui com a nossa atividade de aula e aguardo você na nossa próxima aula. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.